Olá, eu sou Karine Souza e este é o 7º episódio da websérie Quantas Autoras Negras Você Já Leu? Uma produção Mulheres Negras na Biblioteca em parceria com o Sesc Ipiranga. Hoje nós vamos falar sobre a importância do acesso a obras de autoras negras, sobre a diferença que isso pode fazer na formação cultural e intelectual de qualquer pessoa, sobretudo na de mulheres negras. E quem comenta o tema deste episódio é Patrícia Anunciada. Ela é pesquisadora de literatura negro-brasileira com foco na produção de escritoras negras. Além disso, ela é professora da Rede Pública de São Paulo. A Patrícia tem um canal muito importante no YouTube que debate obras que podem ser aplicadas na sala de aula em cumprimento da Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. O canal se chama Letras Pretas e vale muito a pena conferir. Com a palavra, Patrícia Anunciada. Olá pessoal, eu sou a Patrícia Anunciada e estou aqui para conversar com vocês sobre a importância do acesso à obra de escritoras negras. Eu sou professora, trabalho em uma escola municipal aqui de São Paulo e eu trabalho dentro de uma biblioteca e apenas há pouco tempo nós recebemos livros de escritores e escritoras negras. É importante ressaltar que foi necessária uma lei, a Lei 10.639 de 2003, que tornasse obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, porque infelizmente o nosso currículo escolar é muito eurocentrado, pouco se trabalha do contexto cultural e histórico de África e mesmo o aspecto brasileiro da cultura africana. Eu acho extremamente relevante levar essas autoras para a sala de aula porque elas trazem um rompimento com estereótipos. Se nós formos analisar o cânone literário, quantas autoras negras há? Há quanto tempo nós conhecemos Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo? Conceição Evaristo mesmo diz que foram necessários mais de 70 anos para que ela recebesse reconhecimento. Ela começou publicando em Cadernos Negros, que é uma publicação muito relevante e na qual muitos autores e autoras que hoje publicam obras independentes começaram a publicar, e foi o único espaço, e ainda é, em que muitos deles encontram para publicar inicialmente. Então nós precisamos entender, como Conceição diz, as regras que fazem com que a literatura produzida por mulheres negras demore tanto para alcançar reconhecimento. Infelizmente, demorei para ter contato com obras de escritoras negras. Durante o ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário e pós-graduação, eu não tive acesso a obras dessas autoras. E, infelizmente, eu não questionei isso, porque era muito naturalizado. Eu não imaginava que mulheres negras escrevessem. Isso é um reflexo do racismo estrutural. Hoje eu faço questão de levar para a sala de aula autoras negras, porque a maioria dos livros escritos aqui no Brasil é por homens brancos do eixo Rio-São Paulo. Os autores que nós conhecemos, por exemplo, no ensino médio, Lima Barreto, que era um autor descrito como marginalizado, e mesmo Machado de Assis, que durante muito tempo foi embranquecido. Como a maioria das obras escritas por homens brancos e do eixo Rio-São Paulo são estereotipadas. Infelizmente, elas retratam as pessoas negras como sem prole, sem família, sem nome. Muitas são retratadas como o negrinho, a negrinha. Existe inclusive uma obra chamada O Mulato. Então, quais personagens negros nós conhecemos? Levar autoras negras para a sala de aula, ler autoras negras, descortina um novo universo em que pessoas negras têm subjetividade, têm opinião, resgatam a sua história, resgatam a sua ancestralidade. Essas pessoas recebem um tratamento digno, literário. Elas figuram como possibilidades. Então, quando a gente leva para a sala de aula uma autora negra que apresenta, por exemplo, como a Conceição Evaristo, um processo de desfavelamento na obra Becos de Memória, O Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, é uma obra que retrata a situação social de muitas famílias aqui no Brasil e a grande maioria é negra. Então, ter acesso a obras de escritoras negras é saber um pouco mais de nós mesmos, saber um pouco da história do povo negro brasileiro, e é extremamente relevante para a constituição da nossa identidade e da subjetividade. Como indicação, eu
gostaria de deixar esta obra aqui da Cristiane Sobral. Só por hoje eu vou deixar o meu cabelo em paz. É uma obra poética e eu recomendo muito. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas indicações. Um abraço. Falando sobre a importância do acesso a obras de autoras negras, vale lembrar que as bibliotecas deveriam ser o melhor meio de acesso a essas obras, principalmente porque o valor dos livros tem ficado cada vez menos acessível. No entanto, há uma escassez de obras de autoras negras nos acervos das bibliotecas. E nós precisamos cobrar isso das bibliotecas públicas. Então eu aproveito o tema deste episódio para convidar vocês a se unirem a gente na luta por mais autoras negras nas bibliotecas. Mas agora vamos falar de poesia. E eu sou muito orgulhosa de poder apresentar aqui para vocês, no Sarau Poetas Pretas, a Tainá Almeida, que é minha conterrânea, poeta, escritora que se define sotero-suburbana, porque como eu, é nascida e criada no subúrbio ferroviário de Salvador. Tainá é conhecida como a cronista do rolê. Sim, gente, porque na Bahia a gente não dá um rolê, a gente dá um rolé. Então é isso mesmo, é cronista do rolê. Tainá é conhecida assim porque ela costuma escrever crônicas sobre vivências que são muito peculiares de quem mora na periferia de Salvador. Além disso, ela tem um senso de humor incomparável nos textos. Quem quiser conhecer o trabalho dela, só procurar nas redes Cronista do Rolê. Mas hoje, ela vem de poesia e não tá pra brincadeira não, confere aí. Imaginem só quantas escritas marginais devem existir, quantas Carolinas Marias de Jesus escrevem por aí. Também quem poderia crer, mulher preta, favelada, com segundo do primário e até o poder da palavra e escrever. Isso me faz lembrar que sempre que eu quis falar, um branco tentava me calar, me chamando de neguinha ousada, dizendo pra mim que meu cabelo é ruim, mas já diz a escritora negra Elisa Lucinda, ruim pra quê? Ruim pra quem? Infeliz do povo que não sabe de onde vem. E eles têm uma mania de tentar nos explicar uma tal de meritocracia. E eu volto na escrita das histórias. Os negros que foram escravizados, criamos no barro a economia. E eu pergunto, e aí, povo preto? Qual seria nosso lugar nessa tal meritocracia? Mas eles dizem que somos todos iguais e temos os mesmos acessos. Mas na primeira oportunidade faz textão nas redes sociais falando de um tal de racismo reverso. É que eles também não se acostumaram com sermos seres intelectuais, mas sim objeto de desejo. Mas eu estou aqui para reafirmar, nosso corpo não é quarto de despejo. 2014, ainda há discrepância entre certidão de batismo e certidão de nascimento. Lembrando, mãe solteira não é status de relacionamento. Ouviu bem? Mãe solteira não é status de relacionamento. Mulher preta, favelada, mãe. Mulher preta, favelada, mãe, escritora, cronista, contista, sambista, dramaturga e atriz circense. E dentro de cada preto há de ecoar. Mulher preta, favelada, resiste, resistente, Carolina Maria de Jesus. Presente. Barril, minha gente. Eu não disse que ela não tava pra brincadeira? E aí, gostaram? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Obrigada por terem acompanhado até aqui, mas não vão embora antes de ver a nossa dica de leitura. Beijos e até o próximo vídeo. Se não lemos todos os passos criativos de uma nação, estamos lendo uma nação em pedaços. Estamos lendo uma nação incompleta. Conceição Evaristo. Já parou para pensar sobre isso?